Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, queria fazer uma conversa sobre uma fala do Felipe Turante, né, que é uma pessoa que trabalhava na China, não sei se ele trabalha ainda, porque ele, até o último vídeo que eu vi dele, não vi outros, né, não vejo todos os vídeos, inclusive, dele. Eu sei que ele é um defensor da China também, né, como outros que tem na internet. Ele estava dizendo que estava desempregado, eu não sei se ele arrumou um emprego lá, se ele veio para o Brasil, enfim, não sei desse detalhe, ok? Mas numa entrevista que ele deu para o Breno Altman, ele vai comentar um pouco, né, sobre a questão do trabalho na China, que é muito discutida, né? Você não precisa ser de direita ou de extrema direita para fazer questões sobre como a China trabalha, né? A questão da legislação existente ou não na China permitir trabalhos, por exemplo, do 996, né? Que todo mundo sabe o que acontece na China, que basicamente você trabalha 12 horas por dia durante 6 dias por semana, enfim, né? Ou seja, aqui está se discutindo diminuir a escala 6 por 1, os partidos de esquerda, né, alguns que defendem a China, inclusive, estão nesse processo, enquanto lá na China tem trabalhadores, não sei se são milhares, milhões, porque a China também, né, as cifras são sempre muito altas, que eles têm essa jornada de trabalho 996. Eu fiquei sabendo, inclusive, que os Estados Unidos também está fazendo isso no Vale do Silício, né, então as pessoas trabalham 12 horas por dia durante 6 dias por semana. Beleza? Beleza? Eu vou falar para você, porque beleza para quem está fazendo isso, obviamente não deve ser. Para isso, eu vou pegar a fala dele, um pedacinho só. Ele vai explicar, porque o cara vai perguntar para ele sobre essa questão das migrações, como eram na China, né? E eram proibidas. Ele vai explicar o que é. Aí eu vou pegar uma falas de uns 3 minutos de um documentário chamado Tem que Ser Baiano, que foi feito na época que a Erundina era prefeita. E aí eu vou pegar uns caras de direita, vereadores de direita, falando o que eles achavam da migração no Brasil naquele período. Entendeu? E aí eu vou fazer um debate sobre se é a mesma coisa, não é, beleza? E aí eu vou trazer um artigo da Folha de São Paulo sobre a China, no sentido que às vezes a gente acha que a China é uma coisa só. A China tem uma maioria, que é a maioria Han, entendeu? E tem um monte de minorias. Será que a maioria Han trata as minorias Han, as outras minorias, né, melhor dizendo, da mesma forma? Ou é preconceituosa? E aí a gente vai discutir os dois vídeos e esse jornal, né, da época de 2008, da Folha de São Paulo. Beleza? Então vamos lá primeiro com o rapaz falando no Opera Mundi. Como, aliás, todos os países asiáticos, por uma alta carga de trabalho, por uma jornada intensa de trabalho. Se disseminou na China, segundo as informações que circulam no Ocidente, a chamada cultura 996, trabalhar das 9 às 21 horas, 6 dias por semana. Depois houve uma lei coibindo esse tipo de jornada. Mas esta intensidade do trabalho, ela é recebida como pela população chinesa? Há uma rejeição atualmente na China a essa jornada ultra intensa de trabalho, como começa a ver no Brasil em relação à escala 6 por 1? Eu acho que, primeiro, que existe uma legislação trabalhista na China, que essa é uma questão que eu recebo constantemente, de que não tem lei trabalhista na China, mas tem, inclusive, tem em inglês, para quem, né, quem quiser procurar, tem em inglês, acha no Google toda a legislação da China, não só a trabalhista, que limita a carga horária a 44 horas por semana, mas tem ali uma janela que não tem muito limite para hora extra. Então é onde as empresas ainda abusam desse 996. Em fevereiro desse ano teve lá uma reunião em Beijing, que acho que foi as 2 sessões, que o governo começou a cobrar das empresas grandes, como a DJI, como a Tencent, a Huawei, que parem com essa carga horária absurda. Porque eles também entendem que isso afeta a taxa de natalidade, por exemplo. Que quem que vai ter energia para cuidar de uma criança trabalhando 15 horas por dia? Então, isso começou esse movimento esse ano do governo pressionar as empresas grandes, e aí a tendência é que isso vá cascateando para as outras empresas, né? Mas nas fábricas, por exemplo, ainda é comum trabalhar 996. A fábrica que eu trabalhava, eles operavam 996. E sim, existe uma pressão cada vez maior da sociedade, porque as gerações mais novas não querem trabalhar tanto.
É real que as grandes empresas chinesas têm até dormitório para facilitar a jornada contínua? A questão dos dormitórios é mais antiga por conta do Hukou, que era um passaporte interno que existia dentro da China, que tem séculos. Não foi o Partido Comunista que criou. O Partido Comunista usou isso num processo principalmente para evitar a favelização e o acesso a sistema de saúde, educação, segurança, emprego. Então, para a pessoa se mudar, até ali nos anos 90, início dos anos 2000, precisava de uma autorização do governo. Hoje já não é mais tanto assim. Então, esse Hukou impedia que a pessoa, por exemplo, alugasse um apartamento numa cidade que ela fosse trabalhar, se ela não tivesse uma autorização para ir para lá. Então, as fábricas começaram a desenvolver os dormitórios para justamente dar lugar para essas pessoas poderem dormir. E isso existe até hoje. Mas a ideia não é nem tanto essa questão do acesso à pessoa poder trabalhar mais, e sim porque 30, 20 anos atrás havia essa limitação de movimentação dentro da China. Bem, então ele está dizendo aí, né, que na China tem, né, essa questão das pessoas trabalhar 9, 9, 6, inclusive ele fala, eu trabalhava, né, numa empresa assim, enfim, né, ele fala que até está diminuindo, mas aí tem um momento que ele chega e fala assim, eles fizeram, né, existe uma lei que proibia a migração na China, ele fala, essa lei é muito antiga, de séculos, né, e que o Partido Comunista usou isso para também dificultar a vida das pessoas, né, para que elas migrassem no mesmo país. Basicamente, as pessoas não poderiam migrar no mesmo país, beleza? Né? E aí se criou essa questão, né, de que não pode migrar. E ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer, olha, eles fizeram isso para evitar a favelização, né, uso de saúde, educação e assim por diante, né, de um país na qual você tendo isso, aí você vai ter dificuldade. Você está falando, evidentemente, né, 100 milhões de pessoas, 200 milhões, sei lá, migrando de um lugar para o outro, né? E aí, segundo ele, isso pode trazer favelização, problema na saúde, problema na educação, enfim, né? Então ele fazia essa restrição de migração justamente para evitar algum problema em partes da China, enfim, imagina a China que estava se industrializando mais. Beleza? Sobre isso, eu vou colocar um vídeo da década de 90, feito no governo da Erundina, na qual alguns vereadores da época falam sobre migração. E aí a gente vai ver o que eles falam. Né, o que eles falavam, né? Inclusive, alguns aqui que vão aparecer já faleceram. Então, vamos lá. A inchar este perímetro urbano da cidade de São Paulo, possivelmente nós chegaremos a condições piores de vida, como são atualmente os crimes em número inerradáveis na história de São Paulo, que dia a dia acontecem por atritos pessoais, por promiscuidade que ocorre na cidade de São Paulo. Está inchado. Não tem condições de suportar maiores correntes migratórias. Hoje, até embaixo de ponte serve de moradia. Embaixo de ponte. Se a gente percorrer a longínqua periferia, vai observar isso. É uma Bangladesh, é uma Etiópia, enfim. É um lugar muito difícil, a qualidade de vida em São Paulo está muito difícil. São Paulo, até para os que têm melhores condições econômicas, que é o meu caso, por exemplo, eu sou advogado militante, sou advogado de grandes empresas. Eu tenho uma advocacia até com certo sucesso. Eu tenho que pagar guardas na minha casa, que já fui assaltado 2 vezes. Quer dizer, eu vivo num verdadeiro bunker na minha casa, porque os assaltos se sucedem. Muitas das nossas cadeias, a sua totalidade, está recheada de irmãos nossos nortistas e nordestinos. Por que isso? Alguma discriminação? Não, simplesmente porque hoje eles são maioria aqui em São Paulo. O São Paulo hoje tem uma densidade populacional que está entrando em estado de miserabilidade. Evidentemente que isso custa muito para o cofre público. Nós dependemos de uma Constituição. Nós temos que, evidentemente, respeitar o direito de ir e vir. Mas o que hoje oferece uma conduta, o que hoje oferece uma discussão profunda é a quantidade de pessoas, ou seja, a demanda de pessoas que necessitam utilizar o serviço público municipal, por exemplo, e elas não conseguem. É sombria a perspectiva. Aqui deveria fazer um
algo como acontece na Europa, por exemplo. O cidadão, para se mudar, ele tem que provar que tem contrato, que tem casa para mudar, etc. Aqui não, de acordo com a nossa Constituição, que é muito liberal em certos assuntos, em outros absolutamente incompatível com a realidade. Aqui qualquer cidadão pode se movimentar de Seca a Meca, do Oiapoque ao Chuí, enfim, pode caminhar tranquilamente. Eles embarcam em qualquer canto do Brasil, embarcam num pau de arara qualquer e vêm para São Paulo, ficam embaixo da ponte, vão pedir esmolas. Se as meninas se prostituem. Eu acho que a solução era mandar isso tudo de volta para o lugar de onde eles vieram, porque nós não temos mais lugar, sabe, para... Está muito aglomerado São Paulo. Estes são depoimentos. Bem, aí a gente viu o que alguns vereadores e deputados diziam no início da década de 90 sobre a migração Nordeste e Sudeste. Então eles estavam dizendo que, olha, está vindo muita gente, eles estão morando embaixo de pontes, eles estão usando serviços de educação, de saúde, é um problema, a gente tem que fazer alguma coisa. Você está entendendo? Tanto que aquele Bruno Feder, né, acho que ele criou uma lei para que ele não conseguiu, ele criou uma lei, na verdade, ele fez um projeto de lei, mas não foi para frente, né? Que era o quê? Para usar educação e saúde em São Paulo, a pessoa tinha que declarar que estava 5 anos aqui morando, ou seja, tem que mostrar que ela morava 5 anos na cidade de São Paulo. Caso contrário, ela podia estar em São Paulo, na cidade de São Paulo, e não ter acesso a isso. Bem, ele falou de que tem uma lei na China que proíbe isso. Ele mesmo disse, né? Há muito tempo, há séculos atrás. E até falou, não, elas fizeram isso para proibir, para dificultar a favelização, né? Bruno Feder, e o outro também falou esse problema de favelização, morar embaixo da ponte. A questão que eu vou trazer aqui agora, porque eu também não vou dizer se está certo ou errado, se é a mesma coisa, entendeu? Eu só quero mostrar que um discurso muito parecido vem da China, de alguém de esquerda, com os caras de direita na década de 90 em São Paulo, entendeu? Parece muito parecido. Lógico, você vai dizer, mas na China tem 500 milhões, tudo bem. Mas na China tem não sei o quê, tudo bem. Mas na China, será que não tem preconceito também? E é isso que faz com que essas legislações proibissem a migração de pessoas? Não sei, né? Vamos ver, então, a partir de uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, né? Em 2008, o que ela diz sobre migração? Ela está dizendo: cobertura estatal chinesa reforça ódio do nós contra eles. Províncias com minorias são metade do território do país. Províncias com minorias são metade do território do país. Xinjiang, que abriga os uigures muçulmanos, é rica em reserva de gás e carvão. A cobertura que a TV estatal chinesa tem feito de protesto no Tibete reforma a imagem de nós contra eles. São repetidas as imagens de lojas e mercados pertencentes a cidadãos Han, que é a maior etnia, destruídos em Chava, a capital do Tibete. O choro de cidadãos chineses feridos merece destaque nos principais telejornais do país, perguntando por que nós. Mas não há uma única cena que mostre tibetanos sofrendo repressão policial, nem nada sobre as mortes de cidadãos tibetanos, que o governo não reconhece. Tibetanos no exílio falam até sem mortes. Apenas a quinta-feira, a agência estatal Xinhua informou que a polícia também atirou em manifestantes da província de Sichuan. Não deu detalhes. Há pelo menos 120 tibetanos presos. Aí vai continuar. A atenção vai muito além da economia. A atenção vai muito além da economia. Para ele, essa questão de você proibir as pessoas de sair dos seus lugares e ir para as regiões mais industrializadas é uma questão da economia, né? É uma questão que tinha lá, sei lá, uma questão tipo de a pessoa, ele até fala, né? Processo de favelização e assim por diante, usar serviços de educação e saúde, mas ele diz daqui. A atenção vai muito além da economia. Há ressentimento das minorias que se julgam cidadãos de segunda classe que têm menos direitos que os chineses Han, que é a maior etnia, disse a Folha. Rob Bennett, professor da Universidade de Colômbia. Interessante. Por quê? Vimos 2 casos falando sobre a China atual e sobre São Paulo na década de 90.
No primeiro caso, existe uma lei que proíbe migração de chineses e, basicamente, a pessoa que está falando da lei fala que ela não é do Partido Comunista, para tentar, tipo, falar, não foi os comunistas que criaram isso, tem mais de séculos, mas ele fala que é uma questão econômica. Do outro lado, a gente tem um vídeo na qual deputado e vereadores, alguns inclusive, como eu disse, já falecidos, alguns deles viraram, inclusive, Ponte, nome de Ponte, Walter Abrão, ok? Não sei se o Brasil Vita tá, enfim, né? Se tem o nome de Ponte dela. O Afanásio Azar tá vivo ainda, e o Bruno Feder, eu acho, né? Não sei se ele tá vivo também, enfim. Tá dizendo o quê? Ó, a gente não quer vocês aqui porque vocês incomodam, vocês não são paulistas, vocês não são paulistanos, vocês estão vindo aqui e estão me incomodando. Ok? Por isso, eu vou tentar fazer alguma legislação. Ó. Essa legislação aqui é muito liberal. Todo mundo pode circular no Brasil. Vê se pode. Na Europa não é assim. Na Europa, ele fala, né? O Brasil não é assim na Europa. Você não pode ficar circulando como se o Brasil fosse a Europa. Né? Fosse vários países dentro de um só. Né? Ah, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode fazer do Oiapoque até o Chuí. E, por fim, eu peguei uma reportagem de 2008 sobre o que acontecia no Tibete, que era uma repressão sobre o Tibete. E aí, a questão que traz um professor da Universidade de Colômbia não é só uma questão econômica, é uma questão de crítica à presença de outras minorias naqueles lugares, ok? Porque a maioria, todo mundo sabe, quem estudar minimamente a China vai saber que a maioria é Han, né, dentro da população. E você tem já outras etnias, por exemplo, os uigures, né, eles tiveram sempre problemas também lá na China, né, muitos, inclusive, acusados, né, de serem ligados ao Estado Islâmico e assim por diante. Beleza? Enfim, então o que eu queria dizer é isso. Seja de direita, seja de esquerda, seja na China, seja no Brasil, parece que migração não é muito bem vista. Quando a pessoa sai de um lugar e vai para o outro, há uma reclamação. Com os comunistas, a reclamação pode ser de um jeito, com os conservadores pode ser de outro, mas no fundo ninguém gosta que fica migrando, beleza? Então é uma questão para a gente pensar. Eu trouxe então aqui 2 vídeos. O primeiro vídeo é uma conversa, eu peguei só um trecho dele, né, durante, lá no programa do Breno Wald, ok? E o segundo é um vídeo, eu peguei só uma parte, mas esse vídeo é longo, né? Um documentário da década de 90, não sei se é 91, 92, que chama Tem que ser baiano? Uma pergunta. Porque é uma música que vai tocando toda hora no vídeo, tem que ser baiano, entendeu? Eu moro em São Paulo, tem que ser baiano. Então, eles colocaram esse nome do vídeo. Também acho que todo mundo tem que ver. Para ver como é que o paulistano acha o que o paulistano acha do nordestino. Porque tem uma coisa, né? Não, paulistanos, eles gostam do nordestino. Vê esse vídeo. Porque aí tem uma parte final que fica uma moça falando. É uma moça que eles entrevistam, se eu não me engano, a moça trabalhava até num bar. Ok? E ela fala isso. Então, eu queria mostrar essa questão da migração, às vezes gera, né, polêmica, discussões, debates, seja em países ditos socialistas, em países capitalistas, seja por pessoas de direita conservadora, seja pessoas ditas de esquerda. Para a gente ver como que, no fundo, essas populações são tratadas por ambos, né, espectros políticos, né, que existem na sociedade. Beleza? Então, misturei um pouco aí de geografia com anarquismo para a gente pensar aí, né? Como que os anarquistas declarariam, pensariam essa questão da migração dentro de um país. Então é isso daí. Um abraço a todos e todas.